Olá, eu sou a Beatriz e essa é mais uma aula sobre teoria da relatividade geral. Nessa aula, a gente vai falar sobre desvio para o vermelho gravitacional. Quando a gente estudou a teoria da relatividade especial, a gente estudou o efeito Doppler relativístico e a gente viu como que a frequência de uma onda eletromagnética pode ser alterada quando existe movimento relativo entre a fonte da onda e o detector. Nessa aula, a gente vai ver como que a frequência de uma onda eletromagnética pode ser alterada devido à presença de um campo gravitacional. Bom, a gente pode definir uma onda como sendo uma perturbação, uma oscilação, uma vibração de alguma grandeza física que se propaga. Então, por exemplo, uma onda na superfície da água é uma oscilação na altura da superfície da água que se propaga. Bom, a frequência de uma onda é o número dessas oscilações por unidade de tempo, ou seja, essa definição de frequência depende da definição do tempo. E a gente já viu como que na relatividade geral um campo gravitacional pode afetar a passagem do tempo. A gente viu o efeito da dilatação temporal gravitacional. Então, próximo a um campo gravitacional, aqui eu estou representando, por exemplo, o planeta Terra, a gente tem aqui dois pontos. Um ponto 2 que está mais próximo à fonte do campo gravitacional e o ponto 1 que está mais afastado. E a gente viu que um intervalo de tempo ΔT2 nesse ponto 2, mais próximo ao campo gravitacional, vai ser menor do que o correspondente intervalo de tempo ΔT1 no ponto 1. Bom, como a frequência de uma onda depende da definição do tempo e ela é inversamente proporcional ao tempo, porque ela é o número de oscilações por unidade de tempo, então a frequência de uma onda eletromagnética que esteja aqui se propagando nas proximidades desse campo gravitacional, ela também vai ser alterada. E ela vai ser alterada da maneira oposta, que da maneira inversa ao que acontece com o tempo, ou seja, a frequência da onda aqui no ponto 2, mais próximo à fonte do campo gravitacional, vai ser maior, F2 vai ser maior do que a frequência F1 dessa mesma onda aqui no ponto 1, que está mais afastado da fonte do campo gravitacional. Então, a frequência de uma onda eletromagnética aumenta com o campo gravitacional. Esse nome, desvio para o vermelho gravitacional, vem do fato de que, para a luz visível, que é uma parte do espectro eletromagnético que a gente enxerga com os nossos olhos, a gente tem que as maiores frequências vão tendendo ali para as cores que a gente enxerga como azul ou violeta aqui representado, e as menores frequências elas vão tendendo para cores avermelhadas. Então, conforme uma onda se afasta aqui de um campo gravitacional, a cor dela a frequência dela vai diminuindo e a cor dela vai tendendo aqui para esse lado aqui do espectro, ou seja, vai tendendo para as cores mais avermelhadas. Daí o nome desvio para o vermelho gravitacional. Vamos para o próximo quadro. Na década de 60, surgiram as primeiras comprovações experimentais do desvio para o vermelho gravitacional. O primeiro experimento, aquele que ficou também mais conhecido, foi o de Pound e Rebka. Esse experimento ele foi realizado na Universidade de Harvard pelos físicos Robert Pound e Glenn Rebka. Eles utilizaram amostras do isótopo do ferro, ferro 57. Ou seja, esse isótopo ele tem número atômico 26, mas ele tem uma massa atômica de 57. Então, ele é um dos isótopos do ferro. Eles utilizaram, então, duas amostras desse isótopo, uma localizada no topo de uma torre da universidade que tinha 22,5 metros de altura e a outra localizada no chão
diretamente abaixo da primeira amostra. Bom, esse isótopo do ferro 57, ele pode emitir raios gama através de um decaimento nuclear. O que significa um decaimento nuclear? Bom, eu imagino que vocês já tenham estudado que os elétrons em um átomo, os elétrons que se localizam em torno de um núcleo atômico, eles se distribuem em camadas ou níveis de energia. Esses elétrons podem, então, realizar transições entre essas camadas e a essas transições está associada a emissão de uma onda eletromagnética, a emissão de luz. Bom, essa onda eletromagnética ela vai ter energia correspondente à diferença entre as energias dos níveis de energia entre os quais ocorreu a transição. Então, essa onda eletromagnética ela vai ter, correspondente a uma determinada transição, ela vai ter uma energia específica, ou seja, uma frequência específica. No núcleo atômico, ocorre algo similar. As partículas que compõem o núcleo atômico, os prótons e os nêutrons, elas também se distribuem em camadas e elas também podem realizar transições entre essas camadas e essas transições também estão associadas à emissão e absorção de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas vão ser emitidas com frequências específicas. Bom, esse isótopo do ferro 57, ele então, através de um decaimento nuclear, emite raios gama. Se esse raio gama que foi emitido por uma amostra atingir uma outra amostra com a mesma frequência com a qual ele foi emitido, ele pode ser absorvido por essa outra amostra e essa outra amostra vai então ter um decaimento, vai realizar um decaimento inverso àquele da amostra original, da primeira amostra. Bom, o que acontecia então era o seguinte, eles observaram que com uma amostra no topo da torre e a outra amostra no chão, as amostras em alturas diferentes, a amostra de baixo não absorvia esse raio gama emitido pela amostra de cima. E ela não absorvia por quê? Por causa do desvio para o vermelho gravitacional. Porque a frequência F1 com a qual o raio gama é emitido pela amostra de cima, ela é diferente da frequência F2 com a qual o raio gama atinge a amostra de baixo. A gente já viu que essa frequência F2 vai ser maior do que a frequência F1. Por isso que a amostra de baixo não absorve esse raio gama. Para compensar esse efeito, esse aumento da frequência devido ao desvio para o vermelho gravitacional, eles utilizaram o efeito Doppler, aquele efeito cinemático que a gente já estudou quando a gente estudou relatividade especial. Então, o que eles fizeram? Eles atribuíram a essa amostra de cima uma velocidade para cima de forma a fazer com que ela se afaste da amostra de baixo. Dessa forma, o raio gama que vai ser emitido por uma fonte agora em movimento vai ser emitido com uma frequência F1', que é menor do que a frequência F1 com a qual ele estava sendo emitido aqui no caso em que a fonte estava em repouso. Assim, dessa forma, sendo emitido com uma frequência menor, ele pode então atingir a amostra de baixo com uma frequência F2', que vai ser igual a F1, a frequência com a qual de fato ele foi emitido quando a amostra estava em repouso. E assim, essa amostra de baixo pode absorver esse raio gama. Então, eles foram variando essa velocidade de afastamento entre as duas amostras e verificaram que essa amostra de baixo começava a absorver os raios gama quando a amostra de cima tinha uma velocidade que era igual, dentro de 1% de certeza, à velocidade prevista pela teoria da relatividade geral, que prevê esse desvio para o vermelho gravitacional. No ano passado, em 2020, alguns cientistas europeus
Também conseguiram medir o desvio para o vermelho gravitacional da luz do Sol, ou seja, como que a luz que o Sol emite tem a sua frequência diminuída, avermelhada, conforme ela vem e atinge a Terra.